Ontem, a nossa irmã nos disse que todos nós possuímos um espírito designados pelo amor ou pela necessidade de nos amparar, de nos guiar. Esse microfone não está fácil aqui. E a misericórdia de Deus dispensa a cada um de nós esses corações que nos ajudam. No Espiritismo nós aprendemos que o anjo da guarda é um ser superior a nós, que faz parte da nossa família espiritual, porque Jesus afirmou que nós nos reunimos em irmandade pela sintonia e pelo parentesco espiritual, ou seja, pela vibração que cada um de nós emite. Vai juntando-se outros corações na convivência. E alguns desses corações, por amor ou por necessidade de aprendizado, ou por necessidade também de reparação de algum erro, porque não são espíritos perfeitos. O livro dos Espíritos diz que são superiores a nós, o nosso anjo da guarda, mas não diz que é espíritos perfeitos. E esses espíritos tomam, a responsabilidade de nos ajudar na nossa encarnação e no mundo espiritual, porque tanto aqui como lá nós estamos unidos por essa sintonia, pela condição vibratória de pensamentos e sentimentos que nós já temos. Reúne-se todos os tipos de famílias, tanto superiores, medianos ou inferiores, através dessa lei de sintonia. E esse espírito, ou esses espíritos, que a gente viu que não é só um, quando um tem a necessidade de afastar, automaticamente outros corações vêm nos ajudar, nos inspirar, nos assistir. Também são assistidos pelo mais alto. O certo é que onde os nossos corações estão postos, o coração de Deus está em nós. É por isso que nós, com essa compreensão, devagar, nós vamos compreendendo o amor e desenvolvendo a fé em Deus. O amor de Deus e a fé em Deus. Estamos todos amparados e precisamos olhar para Jesus, para a vida dele, como modelo de vida mesmo, para que a gente alcance dias e horas e momentos mais felizes, com mais sequência, porque nós já temos momentos felizes, de muito prazer. Eu estou vendo ali, a alegria e o prazer de dois corações, uma já com mais experiência e a outra chegando no corpo físico, trocando essas afinidades. Exemplo do anjo guardião, que é um termo não espírita. O anjo guardião é um termo das religiões da Igreja Católica, que coloca como uma personalidade, e o Espiritismo vem dizer-nos que nós somos reunidos por essa família espiritual que nós somos, e tanto aqui como no mundo espiritual nós estamos juntos, um amparando o outro. É assim que funciona. E aquele mais velho, aquele que tem mais experiência, é certo que se a gente tiver juízo e ideia, a gente vai estar sempre aproveitando dessas experiências para nos inspirar a viver melhor. E hoje, para o estudo, dando continuidade a esse assunto, a respeito da intervenção dos espíritos no mundo espiritual, nós vamos ver algumas questões de O Livro dos Espíritos sobre esse assunto, a respeito da influência dos espíritos sobre o acontecimento da vida. A questão 525, Allan Kardec pergunta: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham. Depois a gente vai comentar alguma coisa. Aí ele desdobra essa mesma questão em outra, ou em outras, dizendo assim:
Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugere? Quer dizer, eles têm alguma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Ou seja, os espíritos exercem influência sobre nós ou sobre os acontecimentos da vida, além do pensamento, de nos induzir ao nosso pensamento, os seus conselhos? Sim, mas eles nunca agem fora da lei da natureza, das leis da natureza. Então, tem um limite para essa ação, que é o limite da natureza. Isso é uma imposição divina da própria lei. Aí Allan Kardec faz um comentário muito relevante. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viesse ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado de que quer obter. De tal sorte que o homem, não crendo seguir senão o seu próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então Allan Kardec está explicando para nós aqui que os espíritos não agem como a gente gostaríamos que fosse, através de fenômenos maravilhosos. Eles agem dentro da natureza, sutilmente nos nossos pensamentos. Conforme a vibração que nós emitimos, nós vamos atrair companheiros do universo inteiro. Não é só os nossos parentes, os amigos, não. Nós vamos sintonizar com todos aqueles que afinizam com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, porque é daí que deriva as nossas ações. Primeiro pensamos, sentimos e agimos. Dificilmente nós agimos sem o concurso do pensamento e do sentimento sobre a ação que nós queremos desenvolver. Quando assim fazemos, ainda estamos na faixa do instinto da animalidade, usando totalmente esses recursos. Quando nós ganhamos o discernimento, a razão, nós pensamos, sentimos e agimos. É por isso que às vezes a gente erra bastante, por conta desse ainda desajuste com as leis divinas que nós possuímos, por trazer em nossa herança espiritual os resquícios da animalidade, ainda muito forte, pelo menos no meu caso, não sei de vocês, mas ainda trago em mim ainda muito instinto primitivo, necessitados de transformação, não de extermínio, mas de transformar essas forças pautado nos ensinamentos de Jesus, que é o melhor para nós, para a nossa vida. Então os espíritos, eles influenciam nos acontecimentos da vida através dos nossos pensamentos, né? Ficou bem claro aqui o exemplo que eles deram. Quando os espíritos querem que duas pessoas encontrem, eles vão influenciando um e o outro a tal ponto que eles encontram e pensam que é o acaso, porque se fosse uma coisa maravilhosa, a gente ficaria muito entusiasmado ou com medo, receosos, e não aproveitaria bem dessa liberdade oculta que muitas vezes nós achamos que tem. Nos fenômenos da natureza também os espíritos atuam. Por exemplo, quando nós temos a necessidade de passar por uma aprovação, um desencarne, de tal modo, eles sugerem nossos pensamentos para fazer isso ou aquilo, para que isso venha a acontecer. E como eles ficam sabendo?
que nós temos essa necessidade de, por exemplo, desencarnar num acidente, né? Aqueles que escapam às vezes de algum acidente falam: nossa, fulano falou que não queria ir por essa estrada, acabou indo e tal, ou mudou, deixou de ir numa outra estrada, foi por outra e aconteceu uma fatalidade com o desencarne. A gente viu o que eles sugerem através dos nossos pensamentos, e como eles ficam sabendo que nós temos que passar e que é hora daquele acontecimento, às vezes necessário para a nossa evolução acontecer, através da nossa aura, porque tudo que nós somos, nós emitimos, nós nos mostramos, não uns para os outros aqui, vestidos com a máscara da carne, limitadora dos nossos sentidos. Mesmo os 5 ou 6 sentidos que nós possuímos, ainda é muito limitado. A visão, a audição, outros, né? Ainda não conseguimos enxergar além daquilo que Deus permite para a condição evolutiva que nós estamos. Está tudo certo. E quando nós saímos do corpo, geralmente, a maioria, amplia-se essas visões. E uma das visões é essa nossa áurea, o que somos. Porque a informação que o Livro dos Espíritos, trazida pelos Espíritos superiores, dizem que nós entramos no mundo espiritual com todas as marcas de virtudes e de vícios que nós cultuamos nos recônditos mais escondidos dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, ao adentrar no mundo espiritual, a gente sofre muito tentando ocultar aquilo que está claro para todos. E os Espíritos vê-nos através dessa irradiação que os espiritualistas chamam de aura, né? Deu para a gente completar ou aumentar o entendimento de como funciona essa sintonia nossa com o anjo da guarda, ou com os espíritos que nos assistem nessa encarnação, ou na nossa vida, na nossa trajetória, como amigos, como companheiros, com a mesma finalidade: buscar o Cristo, despertar o Cristo que tem dentro de cada um de nós. Eles vão nos sugerindo, a gente vai educando, vai experienciando, até que em um momento a gente vai conseguir ouvi-los e compreendê-los melhor. Hoje a gente pensa que então não é nossa, porque se fosse nossa, ela tinha nascido a hora que o problema chegou, já chegava aquela resolução. Então é nesses encontros, né, com o desprendimento do espírito através do fenômeno do sono, nós temos esses encontros com esses espíritos que já têm mais experiência e nos aconselha ali diretamente, e nós acordamos com essa ajuda que sempre é muito propícia para o nosso aprendizado e para a nossa vida. Vemos também nessa matéria que nós podemos escolher com quem nós vamos viver ou conviver espiritualmente nesse universo bendito de Deus, através do culto dos nossos sentimentos. O que nós estamos cultuando, o que nós estamos pensando sempre, é o que somos. Os cientistas falam que a gente tem mais de 30 mil pensamentos por dia, e dentre esses 30 mil, geralmente mais da metade é um repetindo. E é essa repetição, é esse pensamento central das nossas vidas que os Espíritos vê, e ali sintoniza conosco, tanto para nos inspirar para o bem, ou para comprazer-se com a nossa desdita, porque assim como os homens, os espíritos são os mesmos, porque não é o corpo que gosta de ver a derrocada do outro, é o espírito que gosta que o outro seja tão leviano quanto ele, ou pelo prazer dele ver alguém que está esforçando
para melhorar, de dizer, não, é tudo igual, é igual nós mesmos. Assim como a gente às vezes faz com o outro, tentando derrubar, desmerecer, né, para ver se completa o meu ego. E os espíritos fora do corpo, eles têm, além de ser eles mesmos, essas ferramentas mais nítidas, que é a visão, a audição mais ampliada sobre nós. Estamos cercados por multidão o tempo todo, onde quer que nós estejamos, qualquer pensamento que nós emitir, nós estamos sintonizados com alguém. Onde quer que a gente esteja, estamos cercados por uma nuvem de testemunho, asseverou já o apóstolo da antiguidade, Paulo, né, que nos alertava a esse respeito, que não é fazendo escondido do outro ser encarnado, que não tem ninguém vendo, tem sim, muitos, né? Principalmente quando esses pensamentos e esses sentimentos que nós emitimos são sentimentos e pensamentos vil, porque a maioria ainda do ser que compõe a nossa esfera terrestre, tanto no mundo dos espíritos como no mundo dos encarnados, ainda é formada por espíritos ainda inferiores, que estão nesse educandário para sobrepor essa inferioridade através dos ensinamentos que Jesus nos legou e os nossos irmãos maiores vêm nos esclarecer. Então, compreendendo que nós vamos viver e conviver com aquilo que nós pensamos e sentimos, cabe aqui um alerta a respeito das doenças psicológicas, das doenças físicas, que nós somos, entre aspas, vítimas. É devido a esse comportamento nosso, ainda comprazendo-se no ódio, no sentimento de vingança, de rancor, de ressentimento. Nós atraímos para nós companheiros com a mesma problemática. E aí somam-se forças, porque uma varinha, se você pegar uma varinha, ela tem uma força. Se você juntar 10, já tem mais forças, né? Se você juntar um feixe, precisa de muita força para quebrá-las. E pensando assim, a gente começa a pensar, quais são as varinhas que estou trazendo para o meu feixe? Porque o contrário também se dá assim, através de sintonia. Se eu sintonizo no amor, no perdão, na humildade, na relevância, se eu estou sintonizado na busca da compreensão das leis divinas, também vou atrair outras varinhas como eu, que estão nessa mesma sintonia, e juntos nós seremos mais fortes, damos seguranças uns para os outros. Então a lei é a mesma, só temos que cuidar da direção que nós estamos fazendo com essas forças que Deus nos presenteou. Daí do nosso mau comportamento, ou às vezes até cultuando certo prazer nessas desditas, nesses vícios que nós cristalizamos em nossa mente espiritual, nós vamos desenvolvendo a saúde ou a doença, em graus diferentes, dependendo da força que eu dou e do culto que eu tenho sobre esses meus sentimentos. Quantos corações que a gente tem notícias que está em doenças terminais do corpo físico, e que
alguma coisa acorda dentro dela e ela busca, né, a compreensão da vida, e de repente até o corpo é curado. Então é a nossa mente, nosso espírito que é o gerente de tudo que somos. E graças ao Consolador prometido, a gente compreendeu que nós somos três forças da natureza: Deus, Espírito e matéria. Todos esses dois segundos, matéria e espírito, é criação de Deus, da vontade de Deus. Através da vontade de Deus, Ele criou o espírito e a matéria. Todas essas coisas, elas não estão num ponto comum, são relativos, estão em graus diferentes. A gente olha a matéria, né, a gente conhece bem pouco a respeito do que é matéria, mas pouquíssimos, né? Mas a gente já consegue ver, por exemplo, sentir o vento. A gente não vê, mas a gente sente se está quente, se está frio, se está forte, né? E tem outra, a eletricidade. Aí nós vemos uma matéria mais condensada. Tudo isso são graus diferentes. E o espírito também, ele é assim. Por mais que a humanidade na Terra está reunida pelas as mesmas afinidades, as mesmas condições espirituais, mas nós estamos sempre em graus diferentes uns dos outros. E é nisso que consiste o grande aprendizado da encarnação ou da reencarnação nos mundos físicos, que é a possibilidade de desenvolver a paciência, a tolerância e a gratidão pelo diferente, de reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e aceitar o outro como ele é, porque perfeito só é Deus, nenhuma outra criatura é perfeita. Os Cristos são espíritos que trilharam esse mesmo caminho que nós estamos trilhando. Por isso Jesus falou: podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque Ele sabe de onde Ele veio e o que Ele alcançou. Mas quando chamaram Ele de bom e perfeito, Ele disse: não sou. Bom e perfeito é o Pai que estás no céu. Nós somos viajores, aprendizes com o coração divino. Sabendo disso e sentindo isso, nós vamos cuidar da nossa saúde, cultuando os bons sentimentos, mudando os nossos pensamentos, porque se nós somos uma estação e estamos sintonizados mais ou menos nessa mesma estação aqui no planeta Terra, nós recebemos sugestões, pensamentos o tempo todo de outros corações, buscando sintonia conosco. E quando nós estamos reeducando ou educando os nossos sentimentos, a gente vai cuidar, vai vigiar o que nós estamos pensando, escolher com quem nós vamos conviver através dessa sintonia. E isso é um exercício trabalhoso, porque até então nós achávamos que pelo nosso bem, por algum merecimento, Deus nos escolhia para serem salvos, para ser colocados acima das outras criaturas. E com o advento do Consolador, explicando como a chave mesmo para o entendimento das palavras de Jesus, a gente descobriu que nós somos todos iguais, amados e esperados pelo Pai, apesar de ter pedido os recursos do Pai e saído por conta própria para a vida, mas agora despertando, caindo em si, cada um de nós deseja voltar para o Pai, e Ele está ansioso, só para compreender, porque Deus não tem ansiedade, né? Ele está desejoso
que nós corramos logo para os seus braços, esperando-nos com o mesmo amor, porque no dia que saímos ele tinha certeza que nós voltaríamos, porque lugar nenhum tem o amor de Deus como sob os seus olhos e a sua casa. Cuidando de cultuar os bons pensamentos, gerando os bons sentimentos em nós vamos combater todas as moléstias, mas principalmente as moléstias da alma, que é o grande desejo da espiritualidade superior, de nos libertar de nós mesmos, das nossas condições doentias, inferiores, para alcançar visões e condição de compreender melhor as leis divinas e, oxalá, até de ver como Deus é. Logo, nesses próximos milênios que nos aguardam. Porque se a gente não fizer um esforço, não vai ser milênios, vai ser centenas de milênios ou bilhões de milênios que nós vamos alcançar, mas invariavelmente nós vamos alcançar, porque a misericórdia de Deus é para todos e com todos. E uma grande doença com característica pandêmica é a depressão. Deprimir significa estar para baixo, diminuir-se, e isso tudo deriva da não vivência das leis divinas, porque tudo em nós possui um automatismo e uma inteligência. Cada célula nossa, além de ser autômata, ela é inteligente, ela é capaz de sentir, e o sentimento, quem dá vida para esse organismo vivo que é o nosso corpo, que é o universo também, é o Espírito, cultuando os bons ou os maus sentimentos. E o ser no escuro, na carne, ele começa a não acreditar em si mesmo, a não acreditar na sabedoria divina, e ele vai deprimindo, ele vai diminuindo, e assim o seu corpo vai dando condição para instalar as moléstias de todas as características que assolam os corações humanos, mas principalmente essa que assola a alma, fazendo corações queridos por essa irmandade espiritual, encarnadas e desencarnadas, a entrar no mundo espiritual pela porta do suicídio. Temos que cuidar dos nossos sentimentos, temos que cuidar dos nossos pensamentos, como Jesus nos recomendou há 2000 anos atrás. Vigiai e orai. Vigiar é quando chegar uma mensagem feia, notícia ruim, de violência, no meu celular, eu não passar para frente, porque pode encontrar corações que estão desesperados, sintonizados com essas outras mentes espirituais, necessitadas também de amor e de amparo, e desencadear distúrbios coletivos, porque se vivemos em sintonias com o universo inteiro, nós somos um coletivo, não somos um só, não vivemos só, nem conseguiríamos ser. Deus nos criou diferentes para que eu completo a necessidade do outro e o outro também completa as minhas necessidades que me faltam. E assim nós vamos vivendo em harmonia através da fraternidade e desenvolvendo em nós a caridade. Então, fica, essa alerta para nós valorizarmos os bons espíritos que amorosamente pede ao Pai para nos auxiliar, assim como os pais no corpo físico desejam ter os seus filhos para educá-los, para inspirá-los, para ser homens e mulheres de bem nesse mundo.
Os nossos irmãos da espiritualidade que nos ajudam têm esse desejo e estão constantemente trabalhando em benefício e em favor de todos nós. Ninguém sinta desamparado, nunca, nunca. Por mais que a dor está assolando o nosso coração, silenciemos e vamos observar a presença amorosa de Deus em nossos corações. E Jesus é o grande exemplo para todos nós. Mesmo na hora derradeira, ele estava expressando gratidão a Deus pela missão que ele veio desempenhar em favor de todos nós, desejando-nos que Deus nos perdoasse e que nos perdoa por conta da nossa ignorância. Que Jesus continue a nos abençoar, a nos inspirar e guardar a sua presença amorosa em nossos corações e que nós possamos senti-lo e vivê-lo nas mais simples ações da nossa vida. É o desejo do nosso coração para nós aqui e para todos os nossos irmãos que estão aqui buscando também essas fontes de inspiração para vencer nós mesmos, o ser ainda imperfeito e ignorante. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.